Muito bem, então vamos lá. Antes de entrar no tema, né, de nossa aula de hoje, eu gostaria de começar revisando o que foi já trabalhado na aula de hoje, ou desculpe, nas aulas anteriores, né? Nós já tivemos 2 aulas com o professor Jonathan, e nessas 2 aulas anteriores, nós já vimos, né? Primeiro, indutância mútua. O que é indutância mútua? É uma propriedade que a gente pode encontrar aqui entre 2 solenoides, né? 2 bobinas. Imagina que é uma bobina, que eu tentei desenhar aqui de verde, olha, essa figura. E bem no meio dela aqui, ó, com um enrolamento aqui sobreposto, né? De modo que as duas tenham um interior comum. Nós vamos ter uma corrente circulando na bobina grande, vai gerar um campo que vai atravessar as 2 bobinas. E aí, esse campo, ele pode influenciar as 2 bobinas, a gente vai dizer então que vai haver uma indutância mútua. E aí, se você olhar para essa bobina que eu desenho aqui diferente de azul, né, e calcular o fluxo do campo magnético que atravessa ela aqui dentro, ó, vai ficar assim, ó, o número de bobinas, N2 dela aqui, vezes o fluxo de uma bobina. Então, isso aqui vai dar o fluxo total dentro dessa bobina de dentro, essa bobina azul. E aí a gente verifica, é uma lei experimental, né? A gente verifica que esse fluxo total é proporcional à corrente que está circulando nessa bobina maior, tá bom? E essa constante de proporcionalidade aqui é a indutância mútua, tá bom? Quanto maior a corrente que circula aqui na bobina grande, maior o fluxo na bobina pequena, ok? Muito bem, a gente poderia também ter feito o contrário, né? Ter calculado o fluxo na bobina grande por uma corrente que atravessa a bobina pequena, achado a mesma constante de proporcionalidade. A indutância mútua, ela digamos assim, ela tem o mesmo valor, né? Ela é recíproca. Muito bem. Mas, olha só, se você ligar só uma bobina só, e verificar aí o fluxo total dela, NFB, que está aqui, ó, também é um fluxo total. A gente verifica que também esse fluxo total dentro da própria bobina depende da corrente, certo? Então, a gente acha uma expressão semelhante a essa anterior aqui da indutância mútua. E aí, nesse caso, quando a gente olha só para a mesma bobina, nós vamos falar de autoindutância, né? O fluxo dentro da bobina é proporcional à corrente que atravessa a bobina. Essa corrente de proporcionalidade, aliás, essa constante de proporcionalidade aqui é chamada de autoindutância, né? E vai ter um valor aqui L. Muito bem. E aí, num indutor, né, numa bobina dessas, você vai ter uma energia armazenada justamente no campo magnético. Essa energia vai ter esse valor aqui, ó, meio da indução, né, da indutância L, vezes a corrente que vai estar atravessando ao quadrado. Tá. Na aula de exercícios da quinta-feira, a gente fez alguns exercícios sobre indutância mútua, autounitância, né? E também sobre a energia, depois vocês podem conferir lá os exercícios. Muito bem, aí teve mais coisas, né? Nas aulas anteriores, tivemos, por exemplo, aí um terceiro ponto, que é o circuito RL. Que é um circuito RL, é um circuito formado por um resistor e um indutor, né? E aí, nesse circuito, né? Se você fizer a lei das malhas, vai ficar assim, ó. Aqui é a força eletromotriz, epsilon. Aqui é a tensão no resistor, aqui é a tensão no indutor. Daqui você pode escrever essa expressão aqui, ó, d e dt igual ao epsilon, né? Que é a força eletromotriz, menos RI sobre L, ó. Aqui dá a taxa de variação da corrente. Nós fizemos uma questão, né? Que a gente calculava essa taxa de variação. Mas aqui, olha, é uma equação diferencial, ok? Essa expressão aqui é uma equação diferencial, ok? Você pode
solucionar essa equação diferencial, o resultado é esse que está aqui embaixo, ó. O I em função do tempo. E aí, a corrente, ó, enquanto vai partindo do zero, né, até estabelecer o seu valor final, ela vai criando aqui uma autoindução aqui no indutor, ok? E aí, até o momento, vai chegar um tempo que ela vai estabelecer, vai ficar fixa. A gente até comentou lá no dia da aula. O valor dela fixo é esse aqui, ó, epsilon sobre R, ok? Pra ela parar de variar. Muito bem, e aí temos também, ó, como um quarto ponto, o circuito LC, ó. Aqui seria o indutor, ó, de indutância L, deixa eu mudar aqui. Um indutor aqui de indutância L, opa. E um capacitor de capacitância C, ó. Se o capacitor tiver inicialmente carregado, né, você pode carregar ele com a fonte, depois ligar ao indutor, o que vai acontecer? A gente verifica na prática que você tem uma oscilação, ó, certo? Primeiro, se você fizer a lei das malhas, vai dar isso aqui, ó. A tensão no capacitor se iguala com a tensão no indutor. Se a gente considerar que a corrente, ó, é a derivada da carga, a gente vai encontrar aqui uma equação diferencial de segunda ordem, que também é uma equação diferencial. Aquela primeira lá era de primeira ordem, essa aqui é de segunda ordem. Certo? Lá é o primeiro grau, aqui é do segundo grau. Aqui no grau que eu digo na derivada, né? Lá é a primeira derivada, que é a segunda. Se você resolver essa equação, a solução dela tem esse formato aqui, ó. É a solução oscilatória. Então, a carga vai ficar variando, ó, periodicamente, a carga do capacitor, né? Enquanto que a corrente, ó, vai para frente, vai para trás, vai ficar oscilando, certo? Aqui o circuito LC vai oscilar com uma frequência, acabei esquecendo de... Vai oscilar com uma frequência angular ômega, esse ômega que aparece aqui, ó, na solução. 1 sobre raiz de L vezes C, ó, tá bom? O circuito vai oscilar com essa frequência angular aí, tá bom? É um circuito oscilatório. Muito bem. E aí, por último, né, como o último ponto que foi visto nas aulas anteriores, nós vimos os circuitos de corrente alternada. E aí, o que acontece num circuito de corrente alternada é parecido com o que a gente acabou de ver aqui, né? A corrente vai variar periodicamente, né? Devido, nesse caso, à tensão variável, ó. Você vai ter uma tensão, aqui uma fonte de tensão variável, que é simbolizada dessa forma aqui, ó. Você põe a bolinha com esse tio aqui dentro, né? Parece o S do seno, né? Da senoide. Aqui está dizendo que você tem uma fonte variável, certo? Então ele vai variar assim, pode variar assim, né? Com uma certa frequência angular ômega, certo? Então você vai ter corrente variável e tensão variável, né? Fonte de corrente alternada e tensão alternada. E aí, como a corrente e a tensão varia, você pode falar em valores médios, né? Você pode pegar a média do quadrado da corrente e a média do quadrado da tensão, você vai ter esse valor aqui, que seria o máximo sobre a raiz de 2. Tá bom? A gente fez uns exercícios lá calculando esses valores. Muito bem. E aí, aqui eu separei, né? Aqui é um resumo, tem muita coisa lá, depois vocês confiram lá no material, né? Eu separei o que acontece se você ligar uma fonte alternada em um resistor. Aí, nesse caso, a gente verifica que a tensão ela fica em fase, né? O resistor, ele funciona em fase com a fonte, com a corrente. Mas se eu ligar
o indutor, né, a tensão vai ter essa forma aqui de baixo, ó, tá bom? A gente pode chegar nessa expressão aqui, onde aparece, ó, um x vezes i cosseno, que é parecido com essa aqui, né, ó, RI cosseno, né? Qual é a diferença, ó? Primeiro tem um 90 graus aqui, então a gente vai dizer que ela não está em fase, ó, tem uma diferença de fase aqui mais 90. Então você até diz que o circuito indutivo ele tem um adiantamento, né? A fase está adiantada. Escrevi errado. Adiantada. A fase, aqui o resto é em fase. Mas a fase do indutor ele é adiantado, 90 graus, tá bom? E aí esse X que aparece aqui, ó, é a frequência angular vezes o L, a indutância, né? Tá bom? E aí esse X é chamado de reatância, certo? E aqui no caso é reatância indutiva. Muito bem, se você ligar um capacitor, o que é que acontece? A tensão vai ficar com esse formato aqui de baixo, ó, certo? Novamente dá para achar que é um fator que é um x vezes i vezes o cosseno. Dessa vez, ó, vai aparecer um menos 90, ó. Então você vai dizer que a tensão não vai estar em fase, também não vai estar adiantada, vai estar atrasada 90 graus, vai ficar menos 90, enquanto ele é mais 90. E aquele x que aparece ali é 1 sobre ômega c, né? Aí você vai falar que aqui em cima é a reatância indutiva, aqui embaixo é a reatância capacitiva. Muito bem, lá no material vocês podem conferir lá depois os detalhes, né? O que a gente viu além disso aqui? Nós vimos os fasores, né? A gente pode representar a corrente alternada, a tensão alternada aqui nesses elementos, num diagrama cartesiano, né? XY. É uma forma de enxergar, né? Que acontece nesses casos, tá bom? Muito bem, isso daí já foi trabalhado. Olha, o professor deixou a orientação para que os estudantes procurem o material, tá bom? Então, lá no SIGA nós temos o livro, nós temos um texto alternativo, né? Nós temos os slides da aula. Então, minha gente, peguem lá o material e tentem aprofundar, tá bom? Ontem na aula de instrumentação, eu até comentei, né? Vocês podem até mesmo pegar primeiro o livro do ensino médio, que a exposição é mais simples, né? Pega lá o livro do ensino médio, vê lá o que ele fala do campo elétrico, do campo magnético, da indução eletromagnética, né? Dos circuitos, eles devem falar lá um pouco, tá bom? Aí depois você pega o nosso livro, tá bom? Muito bem, então vamos lá para o nosso assunto de hoje, né? Que é aqui as ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas. Muito bem. É, peraí, se eu consigo colocar na modo de
Onde é que tá? Aqui, né? Pronto. Então, tá aí, ó. O Maxwell, ele teve uma intuição, né? Ele verificou, né? Primeiro, que a lei de Faraday mostra que um campo magnético variável induz um campo elétrico, né? Um campo magnético variável induz um campo elétrico. Beleza. E aí, Marx propôs que a recíproca pudesse acontecer, né? Se o campo elétrico for variável, ele também poderia, né? Produzir um campo magnético como se fosse um vice-versa, né? A gente já sabe se a gente, que a gente, se a gente mudar um campo é, é, a gente produz um campo a ideia é, é verificar o contrário, né? Aqui se a variação gira
energia no campo magnético. Foi aí o raciocínio do Maxwell. Bom, muito bem. E aí, essa interação ela cria uma perturbação que vai ser autossustentável. O que quer dizer isso? É, um, pronto. Vocês conseguem ver? Voltou? Tá, então vamos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Na quinta-feira eu dei aula todinha com um som horrível, né? E gravei a aula daquele jeito. Oh, meu Deus do céu. Dona Glênia, tá, tá, tá bom o som? Vocês conseguem me escutar? Tem algumas falhas. Dá para ouvir, mas tem algumas falhas. Tá falhando, né? Uhum. Eita. Eu acho que é a internet, que acabou de sumir aqui o meu slide. Tô pensando que é a internet. Tá, então vamos lá. Que eu estava falando sobre essa inconsistência aqui na lei de Ampère, né? Se vocês considerar duas superfícies diferentes que no capacitor, vai dar dois resultados diferentes. E agora, como é que a gente pode resolver esse problema? Aí o Maxwell teve a ideia, né? De inserir uma espécie de corrente fictícia, né? Associada ao fluxo do campo elétrico lá dentro, entre as placas, né? Então, seria uma espécie de corrente fictícia, aqui, que ele chamou corrente do deslocamento, que não é fluxo de carga, ó. Mas ela é, na realidade, um fluxo, uma variação do fluxo elétrico, que tem o mesmo efeito, né, de um fluxo de cargas, mas não é um fluxo de cargas, tá bom? E aí a gente pode chegar nessa expressão aqui da corrente de deslocamento do Maxwell, né, partindo da carga do capacitor. A carga do capacitor você pode escrever assim, ó, como ε0, isso se ele tiver
preenchido com o vácuo, né? ε0 é a intensidade do campo lá dentro, entre as placas, vezes a área das placas, tá bom? Só que, olha só, a multiplicação do campo vezes a área dá o próprio fluxo, ó, tá bom? E aí, se você derivar essa expressão aqui dos dois lados, de um lado a derivada da carga vai dar a corrente, né? E do outro vai aparecer a derivada do fluxo. Então tá aí, essa aí é a origem dessa expressão, tá bom? Beleza. Marcos teve essa ideia de criar essa corrente fictícia associada ao fluxo elétrico. E aí, essa corrente fictícia aí, né, estaria no espaço entre as placas, tá? Onde tiver variação de campo elétrico, teria uma corrente desse tipo. Muito bem. E aí, como é que o Maxwell conserta, digamos assim, a lei de Ampère? Você tem que somar as duas correntes, a corrente real, né, aqui, ó, essa IC, e a corrente lá fictícia que ele imaginou, a ID, né, está associada ao fluxo elétrico, tá? Aí outra forma de escrever seria essa aqui, ó, corrente mesmo das cargas elétricas, e aí a variação do campo elétrico, certo? Muito bem, agora a gente pode verificar que corrige realmente a lei de Ampère, ó, tá bom? Quando você olhar só para a superfície reta lá daquele capacitor, na superfície reta não tem corrente de deslocamento, ó. O ID é 0, só tem corrente IC, ok? Enquanto que na outra superfície ocorre ao contrário, né? Não tem carga se movendo, só tem o fluxo, tá? E aí, olha, não vai ficar zerado o campo magnético, ó. Em uma superfície vai dar a corrente de cargas mesmo, na outra superfície vai dar aqui a corrente equivalente à variação do fluxo elétrico, tá bom? E aí, finalmente, nós chegamos nas famosas equações de Maxwell, né? O que são as equações de Maxwell? São um resumo de tudo que foi visto até agora no eletromagnetismo, certo? Quando a gente começa a estudar lá o campo elétrico, a gente vê a lei de Gauss, ó, certo? A lei de Gauss diz que a integral do campo elétrico numa área, ó, integral dA, vai dar igual a carga que está numa área fechada, né? Que a carga está englobada nessa área fechada, ok? Qual é a interpretação física? As cargas elétricas são as fontes do campo elétrico, né? Muito bem. Você pode fazer o mesmo cálculo para o campo magnético, mas qual é o resultado? É 0. Se você fizer a integral do campo magnético numa superfície fechada, vai dar sempre 0. Por quê? Interpretação física. Não existe monopólio magnético, tá bom? Todas as linhas do campo magnético, elas são fechadas, tá? Diferente do campo elétrico. Campo elétrico, elas podem ser abertas nas cargas, né? Vocês lembram lá, quando a gente faz o desenho de uma carga, né? Tá aqui a carga, o campo elétrico é assim, né? Ou para fora, ou para dentro. Aqui essas linhas são abertas, né? Já com o campo magnético, não. O campo magnético, por exemplo, do ímã, né? Aqui você vai ter as linhas fazendo círculos ali do norte para o sul, né? Ok? Então, temos essas características. Beleza. E aí, você tem a lei de indução de Faraday. Se você integrar o campo numa linha, né, num caminho fechado, você vai encontrar justamente a variação do campo magnético que atravessa essa área. Ok? Muito bem. E aí, qual é a interpretação física? Se o campo magnético variar, você cria um campo elétrico, certo? E aí vem, então, finalmente, a lei de Ampère corrigida pelo Maxwell, né? A lei de Ampère-Maxwell. Você já tinha aqui
a variação aqui, ó, a integral do campo magnético num caminho fechado é igual a μ0 vezes I, né, a corrente que atravessa a área delimitada por aquele circuito, aquele caminho, né? E aí o Marcos corrigiu, acrescentando mais um termo, ó. Essa integral do campo também, ó, vai ser igual aqui, ó, a soma de um termo do fluxo elétrico que atravessa aquele circuito, né? A área englobada por aquele circuito, tá bom? E aí, é como se você tivesse duas fontes do campo magnético, né? A corrente pode gerar um campo magnético, ou um campo elétrico variável pode gerar um campo magnético, ok? Muito bem. Essas aí são as famosas equações de Maxwell. Do jeito que ela está expressa, elas estão expressas aqui, elas estão em uma forma de integral, né? De integral. Nós poderíamos também apresentar as equações em forma diferencial, né? Ou seja, aqui está com integrações, né? A gente poderia fazer também uma apresentação das equações de Maxwell envolvendo derivadas, né? Tá bom? Não está aqui no slide, mas vocês podem depois conferir. Lá no material, no livro texto, por exemplo, vai estar. Vocês podem conferir depois. Muito bem. E aí, nós temos uma assim, simetria nas equações de Maxwell se você considerar uma região no vácuo, né? Ou seja, sem matéria. Ou seja, que não vai ter nem carga e nem corrente, né? Ou seja, você pega bem que essas quatro equações, zera as cargas e as correntes, né? Então vai sobrar as duas leis aqui, as duas formas da lei de Gauss aqui, com o zero, ó, integral do campo elétrico igual a zero, integral do campo magnético igual a zero. E as duas leis aqui, ó, da indução. E nesse caso, ó, as duas leis da indução vão ser bem parecidas, né, ó. Só muda que uma aqui tem um sinal negativo e a outra tem aqui o produto μ0, ε0. Tá? É uma espécie de simetria. Muito bem. E aí, relembrando o que significa essas duas equações, se o campo magnético varia, ele gera um campo elétrico. Se o campo elétrico varia, ele cria um campo magnético. Bom, tem esse vice-versa aí que o Maxwell percebeu. Muito bem. E aí um campo elétrico variável cria, né, o B variável na sua vizinhança e o vice-versa. Esse campo variável cria um novo campo elétrico. E aí esse ciclo pode se repetir e essa perturbação, né, de um campo criando outro pode se propagar pelo espaço vazio. Nós vamos verificar que isso aí, então, corresponde a uma onda eletromagnética, tá bom? E aí, para gerar uma onda eletromagnética, nós precisamos de cargas aceleradas, tá? Uma carga em repouso não gera variação no campo elétrico e nem no campo magnético. E uma carga com velocidade constante, né, a carga em repouso cria um campo magnético, aliás, um campo elétrico estacionário. Uma carga em movimento com velocidade constante cria um campo magnético estacionário, né? Então, aqui não tem variação no tempo nesses dois casos. Então, a única coisa que você pode fazer é com a aceleração das cargas. Beleza. E aí, como é que você pode fazer essas cargas variarem, né? Serem aceleradas? Uma maneira é criando um circuito RLC. Vocês lembram, eu comentei ainda há pouco, né, na nossa revisão. Um circuito com um indutor e um capacitor, ele vai oscilar. É um circuito oscilatório. Bom? E aí, nós podemos aproveitar essa oscilação, né, para gerar a onda eletromagnética. Tá bom? Como é que vai ser feito isso? Uma forma de produzir é essa aqui, ó. Você pega o circuito
LC, né, na realidade vai ter, sempre tem, que aqui é uma imagem de um circuito real, né? O circuito real tem resistência. Então vai ter indutância, vai ter capacitância, mas vai ter resistência também, né? Vai ter uma fonte aí para fornecer energia ao sistema. E aí o que acontece? Você pode, olha, criar aqui um transformador, né? Acabei não comentando, né? Transformador é um elemento de um circuito CA, né, de corrente alternada. Acabei não comentando na nossa revisão, né? E aí, nesse transformador, são dois indutores interligados. Você pode imaginar que tem algum elemento aqui que faz eles terem um fluxo comum, né? Você pode, por exemplo, colocar um elemento, um material, né? Passando aqui pelas duas bobinas, um material que o fluxo magnético possa percorrer. O fluxo magnético passaria pelas duas bobinas, né? E aí vai gerar uma corrente induzida desse outro lado, né? Desse lado, ó, você tem essas duas antenas, ó, uma para cima e uma para baixo, igual aquelas antenas antigas que a gente tinha nas TVs, né? Aquelas duas pernas. A gente tinha antigamente nas TVs, né? Essas duas pernas. E aí aqui é um exemplo de antena de dipolo, certo? Quando a corrente variar, você vai verificar uma variação aqui nessas duas pernas da antena. Acho que tem um desenhozinho. Isso, tem um desenho aqui para a gente entender, ó. Aqui seria uma visualização das duas pernas, ó. Aí você vai ter o quê, ó? Vai ter carga positiva de um lado e carga negativa do outro, ó. Certo? E aí, o que vai acontecer? As cargas primeiro vão se mover aqui, ó, dos extremos para o centro, ó. Então você vai ter carga positiva vindo aqui da extremidade para o centro e a carga negativa da extremidade para o centro. Como é que é a linha de campo? Ó? Sai da positiva e vem para a negativa. Só que as cargas vão se mover, né? Ó, da extremidade para o centro. E aí elas vão trazer as linhas para o centro. Ó. Elas vão se afastar da extremidade para o centro. Quando chegar aqui no centro, ó, elas vão fechar. Olha que legal. Cria uma linha fechada. Ó. Um campo elétrico com linhas fechadas. Esse campo aqui ele não é conservativo, né? Tem linhas fechadas. E aí, olha só, quando elas chegam lá no centro, elas vão inverter, né? Inverte o sinal. E aí, você tem agora elas se afastando. Ó. A negativa vai subir e a positiva vai descer aqui. Ó. Novamente, você tem a formação, ó, linhas de campo saindo da positiva e chegando na negativa. Ó. Aí, começa no centro, vai afastando para a extremidade. Vai formar de novo o mesmo padrão. Ó. Esse padrão aqui que foi formado antes vai ser formado de novo agora. E aí, você vai ter esses dois, aqui é como se fosse um ciclo, né, da onda, né, como se fosse a senoide lá, né, a senoide assim, ó, que um ciclo aqui o outro, certo, de variação do campo elétrico, certo, que eles vão ter sinal contrários, invertidos, ó, tá, e aí, não está mostrado aqui o campo magnético, nessas figuras aqui, ó, A, B, C, D, não tem um campo magnético. Mas nessa aqui, ó, letra E, foi desenhado o campo magnético. Ó. Como é que vai ser o campo magnético? Ele vai ficar como se fosse aqui uma linha que está perpendicular, que é o plano dessa figura, ó, tá? E aí ele vai circular essas linhas do campo elétrico, tá bom? Elas vão entrar aqui onde tem esse X, ó, é uma linha entrando nesse plano. E vão sair do outro lado, ó, onde tem essas bolinhas, certo? Circulando aqui ao redor, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Você tem aqui esse círculo no plano, e aí teria um outro círculo perpendicular a ele, né? Assim, mais ou menos, ó.
certo? Tem aqui essa linha que está num plano e um plano perpendicular você tem outro. Seria o campo magnético, certo? E aqui já dá para a gente perceber uma coisa, ó. Na onda eletromagnética, o campo elétrico e o campo magnético, eles são perpendiculares, tá bom? É uma característica das ondas eletromagnéticas, algo como uma consequência, né, das equações de Maxwell, certo? Muito bem, vamos aqui adiante. Tá, então, você tem lá a onda formada pelos campos elétricos e magnéticos variável, e o que acontece? Diferentes valores de frequência vão gerar ondas diferentes, tá bom? Que tem funções diferentes, aplicações diferentes. E bem aqui tem uma ilustração para esses diferentes valores de frequência e necessariamente de comprimento de onda, tá bom? As ondas eletromagnéticas de tamanho de comprimento muito grandes são usados para o rádio e para a TV, né? Essa figura ficou bem pequenininha, né? Elas são usadas no rádio e na TV. Deixa eu pegar aqui a mesma figura maior que eu tenho lá no outro arquivo. Tá aqui, aquela mesma figura, só que maior. Olha só. Aqui seriam os valores, essa linha aqui de cima, ó, os valores do comprimento. Começando dos maiores, ó. Os maiores comprimentos de onda são das ondas de rádio e de TV, certo? Aí você vai diminuindo, aí as ondas menores nós vamos chamar de micro-ondas, e aí, diminuindo mais, nós vamos chegar no infravermelho, aí vai chegar numa região aqui em torno de meio micrômetro. Essa região, ondas eletromagnéticas nessa região, elas podem ser perceptíveis para os nossos olhos, né? Nós chamamos, então, essa região aqui, de valores de comprimento, de luz visível, né? Essa luz é em torno de 1 micrômetro, meio micrômetro, né, de comprimento. É a luz visível. Aí, dependendo do comprimento nesse intervalo, nós vamos ter as diferentes cores, ó. O vermelho está aqui em torno de 700 nanômetros. O laranja, ó, aqui entre 650 e 600. O amarelo aqui, entre 600 e 550. O verde aqui, ó, entre 550 e 500. O azul, 500 e 450. O violeta aqui, ó, por volta do 400, tá bom? Mudou o comprimento de onda, para nós muda a cor, né? Nesse intervalo aqui é visível, tá bom? E aí, se você diminuir mais, vai para o ultravioleta, né? Diminuindo mais ainda, vai para o raio X. Diminuindo mais ainda, vai para o raio gama, né? Ok? Beleza. E aqui, para cada valor de comprimento, você pode calcular as frequências, ó, tá aqui embaixo. Cada comprimento tem uma frequência associada. Aí você pode caracterizar a onda tanto pelo comprimento quanto pela frequência, tá bom? Muito bem, então deixa eu voltar lá no slide, tá aqui. Aí eu já comentei, né? Tem a luz visível, tem os outros valores que tem onda de rádio, micro-onda, infravermelho, ultravioleta, e todos são a mesma coisa, tá bom? As ondas de rádio, as ondas de TV, o micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, a luz visível, tudo isso são ondas eletromagnéticas, campos elétricos e campos magnéticos variáveis no tempo, que viajam, né, que se propagam, tá bom? Ah, olha só, tinha aqui também a mesma figura, né, acabei me adiantando. Muito bem, e aí,
nós podemos imaginar a criação de uma onda plana, certo? O que seria uma onda plana? Seria uma aproximação de uma onda circular, tá bom? Mais ou menos como está aqui nessa figura. Você tem uma onda circular. Ó. A onda circular ela vai para todas as direções, né? No ciclo, na esfera, né? E se você olhar só para um pedacinho da onda plana, desculpe, se você olhar só para um pedacinho de uma onda circular, você poderia aproximar o círculo por um plano. A ideia é essa. É como a gente faz aqui na superfície da Terra. Nós sabemos que a superfície da Terra é circular, né? Nós estamos dentro estamos sobre o globo terrestre. Mas pequenas distâncias aqui em cima da superfície da Terra você pode aproximar para um plano, né? Ok? Mesmo raciocínio. Muito bem. E aí, a gente pode aplicar as propriedades lá das equações de Maxwell e verificar que o campo elétrico e o campo magnético são transversais, né? O que quer dizer isso, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Peraí, vamos só colocar mais uma informação. Então vou só fazer aqui uma ilustração. Você tem aqui o campo elétrico numa direção e tem o campo magnético na direção perpendicular, certo? A gente pode verificar pelas equações de Maxwell que a propagação, a velocidade de propagação tem que ser perpendicular aos dois, ao campo elétrico e ao campo magnético. E aí a gente vai encontrar aqui, ó, as três direções perpendiculares entre si, ó, certo? A direção do campo elétrico, a direção da propagação, né? A direção da propagação e a direção do campo magnético, ó, são perpendiculares entre si, certo? A onda vai vir nesse caminho aqui, ó. E aí você verifica, então, que ela é uma onda transversal, tá? E aí a gente pode pegar lá a lei de Faraday e a lei de Ampère para chegar no valor, para a velocidade dessa onda, certo? Vamos lá. Então, vamos imaginar essa situação que eu acabei de fazer ali, ó. Você imagina um campo elétrico que está aqui na direção Y e um campo magnético que está aqui na direção Z. E nesse caso, ó, a onda anda no X, ó, certo? Igualzinho eu fiz ali antes. Beleza. E aí, nós vamos pegar um caminho fechado, ó, que vai ser esse retângulozinho aqui, ó, uma espira retangular. Vamos aplicar a lei de Faraday nessa espirazinha, ó, tá? E aí o que acontece, ó? Você pode separar os 4 pedaços e aí em 2 deles a linha do campo é perpendicular à linha da figura, né? E aí vai dar zero. Vai dar zero. Seria essas duas linhas aqui, essa linha aqui e essa, ó. Elas são perpendiculares ao campo. Dá zero aqui a integral. Aí nessas outras duas linhas, ó, que são na mesma direção do campo, você vai ter aqui, ó, o campo vezes o comprimento dela, que é A, e aí o campo nas duas posições. As duas linhas estão em posições diferentes, ó. Uma está na posição X, a outra na posição X mais dx, tá bom? Que é só o produto do campo pelo tamanho. A integral vai dar simplesmente o tamanho que dá A, que é o tamanho variável, certo? E aí, a variação do campo nessa figurinha, né?
você pode escrever assim, ó, o campo quer dizer, o fluxo é o campo vezes a área, né? E aí, podemos escrever a derivada, né, do fluxo, vai ser a derivada só do campo. A área ficou do lado de fora aqui, ó. A área dessa espira a largura dela aqui, né, é um retângulo, né? Uma dimensão é ΔX, a outra é A. Então, dá só o produto das duas. E aí, lá na lei de Faraday vai dar isso, ó. Certo? Vai igualar os dois lados da lei de Faraday. E aí, vai chegar nesse resultado aqui de baixo, no limite, quando o ΔT é muito pequeno, ó. Isso aqui vai dar a derivada, certo? Aí, como o campo depende do tempo e da posição, essa derivada, na verdade, é uma derivada parcial. Ele depende de duas variáveis, né? Então, aqui é uma derivada parcial, tá bom? Olha só, então, o que a gente encontrou. Nós relacionamos a derivada do campo, a derivada do campo elétrico com a derivada do campo magnético, tá bom? Só que um aqui é em x, o outro é em t. Dá para fazer a mesma coisa para o campo magnético, tá bom? Naquela mesma figurinha a gente calcula, só que dessa vez é a lei de Ampère, né? Naquele mesmo circuito, né? Aí vai zerar 2 anos lá, vai sobrar 2, vão dar esses dois valores, é igualzinho. Ali antes a gente ia para o campo elétrico. O fluxo também vai ser igual, ó, o campo vezes a área, só deriva o campo. No limite, quando o ΔT vai para zero, vai aparecer uma derivada em x, né? E aí a derivada no tempo já estava ali do fluxo. E aí você tem um resultado análogo. Bom? E aí então você tem duas equações, ó, certo? Que nós podemos combinar. Tem duas equações, ó. Tem essa equação aqui com a coordenadas, como eu posso dizer, o campo na direção Z, né, magnético, e o campo elétrico na direção Y. E aqui os mesmos, só que está invertido, né? Aqui, ó, é a derivada do campo elétrico em X e do campo magnético em T. E a outra equação que a gente acha é o campo magnético em X, né? Trocou aí de lado os dois. Se a gente misturar essas duas equações, olha, nós encontramos essa única equação aqui, ó. Se misturar os dois numa única equação, né? Nós encontramos isso aqui. Como é que chega aqui, professor? É só você pegar uma daquelas equações, por exemplo, essa aqui, ó. Se você derivar aqui, de novo, em x, vai dar a segunda derivada aqui em b, certo? E aqui vai ficar duas derivadas, em x e em t. Faz a mesma coisa na outra equação, e aí você vai achar um mesmo termo, que igualando vai dar isso aqui, ó. Tá? Bem simples, né? Complicado não. E aí, olha só o que a gente encontrou. A equação de uma onda. Se você tiver uma onda desse tipo aqui, ó. Por exemplo, uma onda numa corda, né? Imagina um sujeito balançando aqui uma corda para cima e para baixo, né? Ele vai gerar essa onda. Aí o Y marcaria a altura, né? O deslocamento vertical, transversal, e o X a posição na corda. Ó. Nós podemos demonstrar que uma onda numa corda tem essa equação bem aqui, ó. Então aqui é a equação da onda numa corda, ó. Compara aí as duas. Tem uma segunda derivada em x, uma segunda derivada no tempo. Tem um termo aqui multiplicando a derivada no tempo, um termo multiplicando a derivada no tempo. Certo? É igualzinho a mesma equação, olha que curioso, né? A mesma equação que a gente encontra para uma onda numa corda, a gente encontra para a onda eletromagnética. Então, você diz que aqui é a equação da onda eletromagnética, tá bom? Ok? E aí, esse termo que está aqui multiplicando, ó, é semelhante a esse. Ele vai envolver a velocidade. E aí, igualando esses dois, você chega na conclusão que a velocidade da luz deve ser 1 sobre raiz de μ0 epsilon. Se você substituir aqui o valor dos dois, ó, o valor do μ0 e do epsilon zero, aí chega na famosa expressão da velocidade da luz.
né? Esse é um resultado extraordinário, né? Extraordinário. O Maxwell chegou aqui, teoricamente, num valor que já era conhecido experimentalmente, né? Lá na época do Maxwell, já haviam vários experimentos que nos davam a velocidade da luz. E aí, na hora que ele fez a conta lá, bateu bem em cima, né? E aí, foi realmente um resultado extraordinário. O Maxwell, né, fazendo essas continhas aqui de campo elétrico e campo magnético, chegou na conclusão, né, que a luz, lá da ótica, né, lá dos experimentos da ótica, tem, né, a mesma velocidade dessa onda eletromagnética. Ou seja, a luz é uma onda eletromagnética. Um resultado importantíssimo, grandioso, né? Grandioso. E aí, é como se nós tivéssemos aí uma unificação, né? A ótica, o estudo da luz, na realidade, é parte do eletromagnetismo, né? Todas as propriedades da luz podem ser entendidas em termos, né, de ondas eletromagnéticas, tá bom? Ondas de campo formadas por campos elétricos e campos magnéticos. Então, vamos aqui adiante. Quero comentar aqui mais algumas propriedades. Essa aqui eu já tinha comentado para vocês antes, né? Se o campo elétrico estiver bem aqui na direção Y, o B estaria aqui na direção Z, perpendiculares entre si. E a onda, onde é que se formaria a onda? A onda, ó, se forma aqui na outra direção, que é perpendicular tanto ao campo magnético quanto ao campo elétrico. Ó. Seria aqui, no desenho, seria a direção X, ó, certo? E essa ilustração é muito bacana. Ó. Esse azul aqui representa o campo magnético, né? E vejam que ele está situado todo no Z, ó. A direção dele é Z, ou Z aqui positivo ou Z negativo, ó, vai ficar variando. Enquanto que o campo elétrico, ó, esse roxo, está sempre em Y, ou Y positivo ou Y negativo. E olha que bacana, à medida que o campo aumenta, o campo elétrico, o campo magnético também. E vice-versa, à medida que o campo elétrico diminui, o campo magnético também, até chegar no zero aqui, ó. Aí depois começa de novo, até o máximo, depois diminui. A gente pode escrever matematicamente isso que está acontecendo aqui com essas equações aqui, ó. O módulo do campo magnético e do campo elétrico, né, variam senoidalmente, ó. Aliás, que é com cosseno, né, mas tem esse formato senoidal aqui, a figura, né? E aí lembra que a gente já encontrou que tem essa relação aqui entre eles, né? Aqui vem lá da lei de Faraday ou da lei de Ampère, né? Certo? E aí, se você pegar essas equações aqui, ó, essas equações aqui da variação e fazer as derivadas, ó, quando derivar em x, ó, vai aparecer um k. Quando derivar no tempo, vai aparecer um ômega, ó, certo? E aí você chega nessa expressão aqui, olha. K vezes o campo elétrico máximo tem que ser igual ao ômega vezes o campo magnético máximo, tá? E aí, se você mudar de lado, né, a gente ficaria assim, ó, é igual a ômega sobre K, P. Só que quem é o ômega e quem é o K? O K é 2π sobre lambda e o ômega é 2πf, né? Aí se você dividir um pelo outro, né, se dividir um pelo outro, vai dar justamente a velocidade, ó, C, ok? E aí a gente chega nessa relação aqui importante, ó. O campo elétrico máximo, o módulo aqui que vai aparecer aqui, ó, ele é igual ao campo magnético máximo, que aparece ali, vezes C, ó. Existe essa relação entre eles, né? Eles não são independentes, né?
o módulo do campo elétrico se relaciona com o módulo campo magnético. Bom, dessa maneira. Muito bem. E aí, o que a gente pode falar mais? Sim, quanto à direção, é o que eu acabei de falar para vocês, né? O campo elétrico forma 90 graus com o campo magnético, e os dois formam 90 graus com a direção de propagação, aqui é o sentido da propagação, tá? Como é que a gente pode determinar esses três sentidos? Com a famosa regra da mão direita, certo? Como é que é a regra da mão direita? Você pode colocar o dedo indicador na direção do campo elétrico, né? E girar ele para a direção do campo magnético, né? Como está aqui nessa figurinha. Você pegar o indicador e girar na direção do E para o B, né? Você vai ter o polegar aqui na direção da propagação, tá bom? Ok? Muito bem. E aí, essa direção, se você quiser entender melhor, é a direção do produto vetorial, né? Vocês lembram do produto vetorial? Se eu multiplicar E vezes B aqui, ó, vetorialmente, isso aqui vai estar na direção aqui, ó, da propagação, tá bom? E aí, nesse caso, os dois estão em fase, né? Elétrico e magnético. E, como a gente viu antes, existe essa razão, ó. E sobre B igual a C. Ok? Muito bem, então tá aí. Essa é a onda eletromagnética, com essas suas propriedades. E eu gostaria de arrematar aqui a nossa aula com alguns exercícios, tá bom? Então tá aqui nossos exercícios de fixação. Nós já começamos a responder eles, né, lá na quinta-feira. A gente já fez aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Acho que a gente fez até o 5 direto. E aí, se não me engano, a gente pulou o sexto. Aí fez o sétimo e o oitavo. Certo? O nono, a partir do nono aqui a gente não fez. Né? Tá. Aqui o nono, o décimo, 11º, 12º, 13º, 14ª questão, ó. Todas essas questões aí, da nona até a 14ª, ou a 14ª, a 14ª, tem o conteúdo de corrente alternada, tá bom? Nós podemos marcar depois uma aula para fazer mais exercícios, tá? Mas como hoje o nosso objetivo aqui da aula é ondas eletromagnéticas, eu quero passar aqui para a questão 15, tá bom? Esses exercícios aqui de fixação, ó, tem uma parte de indução, uma parte de circuitos de corrente alternada e uma parte de ondas eletromagnéticas, tá bom? São 7 questões, o professor fez 7 questões de cada uma, são ao todo 21 questões, tá? Então, da 15 até a 21 são exercícios de ondas eletromagnéticas, tá bom? Beleza, deixa eu voltar aqui para o quadro branco lá do início da apresentação. E agora vamos fazer aqui um print aqui do exercício 15, ó, tá bom? Então tá aqui, olha o que ele diz. Considere a direção e o sentido do campo magnético, como está aqui indicado nessas 4 situações, A, B, C, D. Né? E para cada caso, indicar, né, devemos descobrir qual é a direção e qual é o sentido da propagação da onda. Certo? Vejam que aqui está aparecendo I, J, né? J, I, K, I, K. Quem são esses vetorizinhos aí? I, J, K. Vamos relembrar, né? Vamos relembrar. Fazer aqui um sistema de eixos
X, Y e Z, como a gente já viu lá nas disciplinas de cálculo, né? Como na álgebra especialmente, né? A gente pode associar um vetorzinho aqui, ó, na direção X, um vetor de módulo 1, é o famoso vetor I. Podemos fazer a mesma coisa aqui em Y, ó, faz um vetor aqui, que tenha a direção de Y, é o vetor J, vetor unitário, apontando para o Y positivo. E por último, ó, faz um vetorzinho aqui unitário, apontando o Z positivo, é o K, e JK. Bom, e aí você tem aqui esses campos elétricos e magnéticos aqui, ó, nas três direções, né? X, Y, Z. Tá. E agora, como é que eu vou achar a direção do campo? Nós vamos usar aquele hint que está aqui, né? Ó. A direção do campo é a direção do produto vetorial, certo? Então, como é que nós vamos encontrar aí a direção do campo? Fazendo o produto vetorial. E vezes B. Bom? Aí vai ficar aqui, ó. E tem a direção I vezes o B. Na verdade, tem módulo negativo aqui, ó. Menos B vezes J. Então, ó, eu vou colocar aqui os módulos do lado de fora, que é menos EB. E aí o produto que vai sobrar é I vezes J. Se você fizer a regra da mão direita aqui, ó. Como é que é a regra da mão direita? Vou fazer de amarelo aqui. Olha, o I vai ficar na direção do indicador, né? Direção do indicador, assim, né? E aí, vai ter que fechar o indicador na direção J, né? Então, o polegar vai ficar para Z, né? Ó. Se eu botar o meu indicador na direção I e fechar ele aqui, ó, para o J, o polegar fica para o K, tá bom? Então, esse produto aqui vai dar K, certo? Esse produto aqui vai dar K. Então, vou escrever aqui embaixo, o resultado é menos EBK, tá bom? Como tem esse menos aqui, você pode associar esse menos com o K. Na realidade, o vetor não vai apontar em K, ele vai apontar para menos K, né? Por causa daquele menos ali do lado de fora, certo? Faz a mesma coisa na letra B, deixa eu ver se tem espaço para fazer bem aqui do lado, né? Fazer de outra cor aqui. Fazer a letra B aqui. Mesma coisa, ó, vamos fazer o produto E vezes B, certo? O E é assim, ó, o E J, né? É J vezes B, I, certo? Então, vou fazer o resultado aqui embaixo, ó, vai dar E vezes B, J vezes I, tá bom? Eu não vou fazer regra da mão direita não, viu? Eu vou fazer a propriedade. Qual é a propriedade? Se você inverter aqui, ó, um produto vetorial, ele inverte o resultado, tá bom? I e J é o contrário de JI, né? Se J dá K, JI dá menos K, tá bom? É só você, se você quiser fazer a mão direita, dá certo também. Você botar o polegar, aliás, o indicador para o J e fechar ele para o I, o polegar vai apontar para menos K, tá bom? Então, o resultado aqui vai dar, curioso também, né? Vai dar menos K também, né? Ali deu menos K por causa do menos que estava no B, né? E aqui deu menos K do produto vetorial. Beleza? Vamos aqui para a letra C, né?
Fazer mais para cá. Vou ver se consigo fazer bem aqui nesse cantinho. Faz aí o produto externo, produto vetorial E vezes B, que vai dar menos E K vezes menos B, menos EK vezes menos B, I. Menos vezes menos vai dar positivo, vai ficar só K vezes I. Aí, vamos imaginar a regra da mão direita aí, com o K e com o I. Né? Então, o indicador está no K, fecha para o I. Fazer a mãozinha bem aqui, ó. Né? Botar um indicador no K, fechando para o I. Ah, não, o I é do outro lado. Deixa eu desfazer aqui. Ser assim. Ficar assim, né? Um indicador pro K, no Z. Quando fechar pro I, o polegar vai ficar no J, né? Então, você pode dizer que o resultado de K vezes I é o J, certo? Vou escrever de azul, que vai ficar da E, B, J. A direção do campo vai estar em J. Da propagação, né? Da, da onda. Beleza, vamos ver se a gente consegue fazer bem aqui apertadinho o letra D. Letra D, né? Letra D, ó, vou fazer o produto. E vezes B, certo? Cadê o E? Cadê o E? É E vezes I, vezes o B, que é menos BK, tá bom? Tô pegando ali do enunciado aqui. E aí vai ficar menos B, I vezes K. Veja que dá o produto contrário ali, ó. Ali é KI, que dá J, aqui é IK. Então vai dar o contrário, o negativo, né? Aqui o resultado vai dar o negativo. Menos J. Se ali deu J, ó, KI dá J, e K dá menos J. Tá? Se você quiser fazer a regra da mão direita também dá certo, né? Bota o indicador no I, faz fecha do I pro o K, aí o polegar fica pro menos J. Beleza. Vai ficar menos erro ainda mais, né? Ó. Vai dar EB, J positivo. EB, J positivo. Muito bem, então, qual é o objetivo desse estudo aqui, desse exercício? Lembra aí, numa onda eletromagnética, o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético e ambos, né, os dois são perpendiculares à direção. Então, entre as três direções, ó, do campo magnético, campo elétrico e da propagação, vai ter sempre essa relação aqui, ó, como a de JK, né? São três direções perpendiculares entre si. Tá? Aqui a gente só fez um exercício para, dada duas delas, a gente pode determinar a terceira, né? Ok? Beleza, vamos fazer mais um exercício. Esse aí era o 15, né? Vamos para o 16. Vou fazer aqui o 16. Então, tá aqui o exercício 16. A radiação ultravioleta tem duas categorias, chamada UVA, que tem comprimento de onda entre 320 e 400 nanômetros, e a UVB, que é a radiação mais perigosa, né? Tem comprimento entre 280 e 320 nanômetros, tá bom? Então, eu vou fazer uma linha aqui, ficou torta, né? Dá para fazer bem retinha com esse aqui, isso. Fazer uma linha bem retinha aqui. Pronto.
essa linha aqui vai representar o comprimento da onda lambda. Então, tem 3 valores aí, né? Quais foram os 3 valores que ele falou aí? O menor de todos é o 280. E tudo isso está em nanômetros. Aí o maiorzinho é 320 e o maior de todos, 400. Tá? Quando o comprimento de onda estiver aqui entre 280 e 320, nós vamos chamar esses raios aqui de ultravioleta, que é esse aqui, ó. É o B, né? Certo? Quando tiver nessa outra região aqui, né? De 320 para 400, é o primeiro lá, o VA, certo? O VA e o VB. Mas todas são ultravioleta. O que é esse ultravioleta? Ultravioleta, vamos botar lá. Olha aqui. Você tem o visível. Aí tem os comprimentos de onda que são menores do que o vermelho. Então a gente chama de infravermelho, né? Infravermelho, vem aqui antes do vermelho. E tem os comprimentos de onda que são maiores do que o violeta. São o ultravioleta. São esses que a gente está considerando aí, tá bom? Beleza. E aí, sabendo desses valores aqui, ó, das faixas UVA e UVB, ele quer que a gente determine as faixas de frequência e os números de onda, tá? Como é que você determina a frequência? A frequência de uma onda pode ser calculada, né, dividindo a velocidade pelo comprimento, certo? Como é uma onda de luz, a velocidade é o c. Então, a frequência de uma onda de luz é só dividir, ó, a velocidade da luz pelo comprimento, tá? Então, eu vou calcular aqui o F para lambda 400 nanômetros. Quanto é que vai dar, ó? O C é a velocidade da luz. 3 vezes 10 a 8, aproximado aqui para 3 algarismos dá isso, né? Metros por segundo. E aí o nanômetro que está aparecendo aí, ó, 1 nanômetro, significa 10 a menos 9 metros, tá bom? Então, ó, o C, que é a velocidade da luz, vale 3 vezes 10 a 8. O lambda é 400 nanômetros, ou 400 vezes 10 a menos 9. Fazendo essa conta, eu já fiz antes, deixa eu só copiar aqui o resultado, né? A minha contabilidade aqui dá 7,50 vezes 10 a 14. Frequência medida em hertz, tá bom? Depois vocês confiram aí. Beleza. E bem aqui, ó, para esse valor de 320, quanto é que fica a frequência? Ó? Mesma coisa, a velocidade dividido pelo lambda, 320, 10 a menos 9, que é nanômetro. Faz essa conta, né? Aí na minha contabilidade aqui está dando 9,38 vezes 10 a 14 Hz. Ok? E aí é a frequência equivalente. E vem aqui por último, para comprimento 280, né? Nanômetros. Velocidade, 3 vezes 10 a 8, dividido pelo comprimento, 280 vezes 10 menos 9, né? Vai ser igual, que é menos 9, né? Desculpem aí que está bem mal feito. E aí na minha contabilidade aqui, eu encontrei 1,07 vezes 10 a 15. Depois vocês confiram aí. Está correto. E veja só, eu vou fazer uma outra linha aqui do lado para as frequências, ó. O que a gente encontra aqui para a frequência? Olha que curioso, né?
Bom, alto, né? Vou fazer mais baixo. Aqui tá bom. Olha só. Se a gente for fazer um eixo aqui para as frequências, tem que ficar ao contrário, ó. O eixo da frequência vai ficar ao contrário, né? Frequência. A frequência. Tem que ficar o eixo das frequências. O maior é esse que está aqui embaixo, ó. 1,07 vezes 10 a 15. O do meio fica no intermediário, né? E o maior valor de comprimento dá o menor valor de frequência, certo? Fica ao contrário. Ou seja, quando o comprimento cresce, a frequência diminui. E vice-versa. Se o comprimento diminui, a frequência aumenta, certo? Beleza. Para completar esse exercício, ele pede o número de onda. Quem é o número de onda? É aquele K que aparece lá na solução, né? Você encontra ele fazendo assim, ó, 2π sobre lambda, certo? Então é só calcular 2π sobre lambda aí para cada um desses resultados que a gente fez antes. Eu vou fazer de preto aqui, ó. Então o K aqui, ó, fica 2π, 2 vezes 3,14 sobre lambda, que é 400 vezes 10 menos 9, certo? Que aqui vai dar, fiz aqui a conta antes, o do 400 dá 1,57, 10 a 7, a 7 positivo. 7 positivo aqui. E não tem assim, radiano por segundo, né? Radiano por metro, é isso. Esse K é só uma forma de reescrever a equação da onda, né? Não tem assim muito interpretação física, né? Aí 2 vezes 3,14, né? 2π, dividido por 320 nanômetros. Esse 10 a 9 tá ficando estranho, né? E aí, a minha contabilidade aqui, eu encontrei 1,96 vezes 10 a sétima positivo. Radiano por metro. Por último, o K aqui desse último valor. É 2π, 2 vezes 3,14, dividido por 280 nanômetros. Quanto mesmo aqui? 2,24 vezes 10 a sétima. Vejam que vai aumentando com a frequência, né? Maior a frequência, maior o número de onda. Beleza, tá aí. Exercício 16. Qual é a ideia desse exercício? É você caracterizar diferentes ondas, né? No caso aqui são as ondas ultravioletas, que ainda você divide em duas regiões, né? Essas que têm frequência aí, comprimento, né? Entre 320 e 400 nanômetros é UVA. E entre 280 e 320 é UVB, né? Então, frequência diferente significa comprimentos diferentes e números de onda aqui diferentes, tá bom? Tudo isso é onda eletromagnética. São campos elétricos e magnéticos variáveis com o tempo, né? E diferentes frequências vão dar diferentes comprimentos de onda, né? Diferentes ondas vão ter essas diferentes características aí, tá bom? Então, a ideia aqui é para explorar, né? Exercitar essas características. Beleza, vamos adiante.
para não demorarmos muito, eu quero fazer mais uma questão aqui. Tá bom? Vamos agora para a questão 17. 17, já está aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Então, está aqui nossa questão 17, diz assim: uma onda eletromagnética com comprimento de onda igual a 435 nanômetros se desloca no vácuo no sentido menos z. O campo elétrico é paralelo ao eixo x e possui essa amplitude aí, ó, né? Sabendo disso, qual é a frequência e a amplitude do campo magnético e as equações, né, para o campo elétrico e para o campo magnético. Vamos lá. Muito bem, vamos anotar os dados, né? O que ele nos disse aí no enunciado? Ele diz que tem um comprimento de 435 nanômetros. O comprimento é o lambda, o famoso lambda, 435 nanômetros. Se você escrever em metros, dá o quê? 435 vezes 10 a menos 9 metros. Bom, o que mais que ele diz? Ele diz que o eixo, aliás, que o x, ou que o campo elétrico aponta na direção x e tem esse módulo aqui, ó. Então, é o módulo do campo elétrico, como se fosse o campo elétrico aqui, máximo valor dele, né? 2,70 vezes 10 a menos 3 volts por metro, tá? Beleza. Letra A, ele quer saber a frequência. A gente acabou de calcular as frequências ali, né? No exercício anterior, como é que calcula a frequência? A frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda, certo? Aí é a luz, a velocidade é 3 vezes 10 a 8. Enquanto que o comprimento que a gente está estudando aí, ó, 435 nanômetros ou 435 vezes 10 a menos 9. Eu já fiz essa conta aqui antes. A minha contabilidade aqui deu 6,90 vezes 10 a 14, a frequência medida em hertz. Ok? Beleza. Vamos para a letra B. Qual é a amplitude do campo magnético? Lembra que eu falei que existe uma relação entre o campo elétrico e o magnético, né? Se a gente olhar para os valores máximos, então é o seguinte, ó. O valor máximo do campo elétrico vai ser a velocidade da luz, fazendo de novo aqui, a velocidade da luz vezes o valor máximo magnético, certo? Que viu ainda há pouco na apresentação. Daqui você isola o campo magnético e encontra ele como o campo elétrico máximo, dividido por C. Tá? Então, só substituir os que a gente já conhece, ó, o campo é 2,70, 10 a menos 3, velocidade da luz 3 vezes 10 a 8. Faz essa conta, vou fazer aqui embaixo. O B máximo, isso é igual. A divisão aí vai dar, na minha contabilidade aqui deu 9 vezes 10 a menos 12 Tesla, né? A unidade de campo magnético é o Tesla. Beleza. Última letra aí do exercício, letra C. Letra C diz: escreva as equações vetoriais. Como assim equação vetorial, né? É o vetor do campo elétrico, ó. Que nós sabemos vai variar com Z e com o tempo, né? Por que ele varia com Z? Porque a propagação é em Z, tá? E o campo magnético.
que tem a mesma propriedade, né? Vai variar na direção de propagação que eu usei. Pronto, temos que calcular esses dois. E aí, o formato deles é o mesmo, é assim, ó. Opa. O formato deles é o mesmo, é assim, ó. É o valor máximo vezes a variação no tempo que... Ou no tempo, não, no espaço no tempo, né? É kx mais ômega t. Kx não, é kz, que nesse caso, né? Ele depende, ele varia com z. K vezes z mais ômega t. Tá bom? De onde é que vem essa expressão aqui? A gente comentou ali na aula, né? Essas duas formas são as soluções para aquela equação diferencial que existe entre os dois, né? Isso aí que aparece lá da lei de Faraday, né? Tá bom? Ou seja, aqui, esses dois resultados que a gente está vendo, são soluções lá para a equação de Faraday e para a equação de Ampère, tá? Opa, tá faltando aqui uma informação importante, a direção, ó. O campo elétrico é direção X. Então, tá faltando aqui a direção Y. Qual é a direção do B? Aí, para a gente determinar essa direção do B, deixa eu fazer aqui um eixo. Então, se aqui for o X, o campo elétrico vai estar aqui na direção X, aqui o campo elétrico, certo? A onda está se propagando no menos Z, né? Menos Z, X, Y, Z. Então, no menos Z aqui, ó. Certo? Menos Z aqui. Então, onde é que deve estar o campo magnético? Deve estar aqui, ó. Certo? Vamos ver se dá certo. Ah, não. Desculpe. Tem que ser do outro lado, né? Espera aí, deixa eu desfazer isso aí. Campo elétrico está certo, é aqui. É em X. É em X. Opa. É em X positivo aqui, ó. Beleza. Tá aí, X positivo. Mas a propagação é Z negativo, aqui para baixo. E aí, então, o B vai ter ficado para cá, ó. Certo? Aí você imagina a regra da mão direita, ó. A regra da mão direita é assim. Opa. Desenha aqui a mão direita. A mão direita vai aparecer aqui de costas. Né? A palma está lá para o B, né? E veja o seguinte, ó, se eu botar o indicador no E e fazer o movimento para o B, no E para o B, o polegar vai apontar aqui, ó, no Z negativo, certo? Que é o que ele diz ali a respeito da propagação. Então, qual é a direção que nós vamos colocar ali para o campo magnético? Menos J. Ok? Menos J. Beleza, então tá aí. Para escrever essa solução aqui, ó, precisa dos valores máximos, que a gente já tem, e precisa também do K e do ômega. Ó. O K e o ômega a gente não calculou, vamos calcular agora, certo? Quem é o K e quem é o ômega, né? O K, eu comentei antes, é 2π sobre lambda, certo? Então, nesse caso, ó, 2 vezes 3,14 sobre o lambda, que é 435, o nanômetro, que é 10 menos 9. Faz essa conta, eu fiz aqui antes, ó, dá
1,44 vezes 10 a sétima positivo, radiano por metro, certo? E o ômega, por sua vez, é 2π vezes a frequência. Então, 2 vezes 3,14 vezes a frequência. Quanto é que deu a frequência mesmo? 6,90 vezes 10 a 14. 6,90. Ficou mal feito, hein? 6,90 vezes 10 elevado a 14. Faz essa conta, se a minha contabilidade estiver correta, vai dar 4,34 vezes 10 a 15. Aí é radiano por segundo a unidade, certo? E aí, então, finalmente, o que a gente consegue, né? O campo elétrico, função de Z e do tempo vai ser 2,70 vezes 10 menos 3, né? Vezes o cosseno de o K, quanto é que é o K lá? 1,44, 10 a sétima, vezes Z, mais o ômega, 4,34, 10 a 15, T. E a direção dele é o I. Tá? Só fiz colocar os valores ali. Coloquei os valores aqui que a gente sabe. Do campo máximo, do K e do ômega, beleza? Tá aí, para fechar o exercício, o B de Z e T. O módulo do B deu 9 vezes 10 a menos 12, né? Não vou colocar a unidade, não, a gente sabe que é a Tesla. Vezes o cosseno, que é um cosseno também, ficou mal escrito, né? Cosseno de. Mesma coisa ali dentro, né? 1,44, 10 a sétima, vezes Z, mais 4,34, 10 a 15, no tempo. E aí a direção é menos J, né? Que a gente viu agora. Então tá aí. Certo? Só lembrando que aqui é o B máximo, aqui é o K e aqui é o ômega, certo? Aquela solução anterior. Muito bem. Deixa eu voltar lá nos slides. Então, nós paramos bem aqui nesse slide 17, né? Conseguimos fazer 3 questões. Eu vou comentar aqui mais um pouco para finalizar aqui o conteúdo, tá bom? Aí completa a nossa horinha de aula, né? Então, é o seguinte. Os vetores, né, do campo elétrico e do campo magnético, quando eles viajam, né, quando eles propagam, eles carregam energia, certo? E aí, a gente pode verificar que os dois, olha, têm a mesma densidade de energia, tá bom? Você tem aí, ó, o campo elétrico e o campo magnético viajando, eles levam energia com a mesma densidade igual, tá? Que você pode calcular usando, por exemplo, o campo elétrico. Vai dar μ0 E ao quadrado, tá? Se você quiser usar o campo magnético, usa lá aquela relação, ó, o E é igual a C vezes B, né? E aí a unidade, ou a densidade em termos
campo magnético ficaria assim, ó, né? Ok? Tá. E aí, a gente pode verificar que a potência por unidade de área, certo? Que dá o fluxo de energia, pode ser representado pelo famoso vetor de Poynting, né? Vai ser simbolizado por um S. Então, o que é isso? É um vetor que tem a direção da propagação. Lembra que a gente determinou a direção da propagação como E vezes B? No exercício que eu acabei de fazer lá, o exercício 15. Que eu acabei de fazer, né? Exercício 15. Como é que a gente achou a direção da propagação fazendo esse produto aqui, ó, E vezes B vetorial, né? Então, essa aqui é a direção de propagação. Então, vamos imaginar um vetor S que tenha a direção de propagação, né? E tenha esse módulo aqui do E vezes B dividido pela aquela constante lá do magnetismo, o μ, né? O μ zero. Então, esse vetor definido dessa maneira, ele vai ter a direção de propagação da onda, igual está desenhado aqui, ó. Ele está na mesma direção da propagação da onda. Mas se você pegar o módulo dele dá o fluxo de energia, que é potência por unidade de área. Bom? Por que, professor? Ó, pega o módulo dele aqui. O módulo máximo dele vai dar EB, né? Sobre μ zero. E aí, se você pegar aqui que é a densidade de energia, né? A energia por volume. E aí, dá pra gente relacionar os dois, né? Certo? E aí, como é que é potência por área? A potência por área vai ficar watt por metro quadrado na unidade, né? Quando a gente falar de unidades, vai ficar assim. Bom? Então, o que é? Aqui para a gente entender. O campo elétrico carrega energia, campo magnético carrega energia, os dois viajando, a onda eletromagnética carrega energia, e aí você representa essa energia da onda dessa maneira, ó. Viaja na direção de E vezes B, e aqui, olha, o módulo do S é o módulo vai dar potência por área, certo? Beleza. E aí, sim. O que acontece com o B e com o E que estão aparecendo aqui no S? Ó? Eles vão variar, né? A gente acabou de fazer ali a variação, por exemplo, lá naquele exercício. Ó. Eles variam com o tempo e com a posição, né? Ó, o E e o B. Então, aqui, ó, se você colocar o E e o B daquele jeito, por exemplo, ali do exercício anterior, o S vai variar com o tempo e a posição, né? O fluxo fica variando com a intensidade do campo. Ó. Se o campo varia, lá o S varia também, certo? E aí você pode imaginar, olha, como o módulo vai variar, certo? Se eu pegar essas duas expressões aqui, e na realidade aquelas anteriores, né? Essa aqui, né? Se eu pegar essas expressões aqui e colocar lá no cálculo do módulo, eu vou encontrar isso aqui, ó, o EB máximo, o E máximo, o B máximo sobre μ zero, e é o produto dos cosseno quadrado, certo? E aí, se você fizer a média do cosseno quadrado, vai aparecer meio, o valor dele é meio. E aí, então, o valor médio, né, vai ser, ó, esse máximo dividido por 2, né? Esse máximo aí dividido por 2, certo? Tá aparecendo aqui. Aí você pode reescrever, o B é C vezes E. Aí fica só E vezes E vai dar E ao quadrado. E aí só reescreve aqui para aparecer
o ε0. Então, aqui é o valor médio do vetor de point, que nós vamos associar a intensidade da onda eletromagnética, tá bom? Então, o valor médio do vetor de point é a intensidade da onda eletromagnética, certo? Muito bem. Uma outra coisa que a gente pode comentar sobre a radiação. Eu comentei que ela carrega energia, né? Mas ela também carrega, olha só, ela carrega momento, certo? Então, quando a luz se chocar com um objeto, ela pode, digamos assim, empurrar, né, esse objeto, tá bom? E aí você pode contabilizar a quantidade de momento que é transferido para um objeto a partir da onda, e aí você teria a pressão, né, para determinar a pressão da radiação, certo? E aqui a pressão pode ter duas formas aqui, ó. A onda bateu e foi totalmente absorvida, ó. Então, o momento que vai ser transferido, ó, vai gerar essa pressão de radiação, que é a intensidade da onda, que a gente acabou de calcular lá, dividido pelo velocidade da luz. Mas se ela for refletida totalmente, a, a radiação, a pressão de radiação gerada é o dobro, ó, 2 vezes I sobre C, tá bom? É um valor pequeno porque está sendo dividido por C, né? Bem, muito pequeno, tá bom? Mas pode ser mensurado. Inclusive, esse sistema aí é, é um sistema usado para velas de propulsão de espaçonaves, tá bom? Põe lá um painel solar, digamos assim, voltado para o Sol. Quando a radiação do Sol bater nesse painel, vai empurrar, certo? Uma vela solar, tá bom? E isso pode ser usado, quer dizer, essa propulsão aí das ondas é um fator de equilíbrio nas estrelas, certo? Muito bem, um comentário aqui para a gente encerrar. A gente pode estabelecer ondas eletromagnéticas estacionárias, tá bom? O que é uma onda eletromagnética estacionária? É uma onda que ela tem a sua propagação restrita. E como é que a gente faz para restringir aí a propagação da onda? A gente faz ela refletir sobre um condutor perfeito, certo? E aí ela bate e volta, né? Se você tiver dois condutores, ela vai refletir dos dois lados, certo? A onda vai refletir dos dois lados, vai ficar presa, certo? E aí, olha que interessante, né? Se eu colocar dois condutores, um de cada lado e colocar uma luz ali, ela vai ficar presa ali dentro. E o que é que acontece bem na superfície do condutor? É o que está bem aqui, ó. Ele deve ter campo elétrico zero. Por quê, professor? A gente viu isso lá em física 3, né? No condutor, você não tem, o campo elétrico tem que ser nulo, né? Dentro do condutor, vocês lembram? As cargas, se você tiver alguma carga, ela se equilibra no exterior, né? Mas dentro do condutor, campo elétrico é zero. Tá bom? Então, vai ter campo elétrico zero aqui e aqui. E aí, se você for desenhar a senoide ela vai ter o valor mínimo nos dois condutores, ó. E aí, vai acontecer algo parecido que acontece com uma corda presa nas duas extremidades, certo? Igual esse desenho que eu fiz aqui, ó. Aqui está representando a onda entre dois condutores, mas você pode imaginar aqui
uma corda presa nas duas extremidades, ó, e oscilando. Seria o mesmo desenho, né? E aí, a gente pode achar algumas relações semelhantes à de uma corda, ó. Se você olhar para o campo elétrico, campo magnético, né? Você pode encontrar essas relações aqui e nós podemos encontrar os chamados nós, onde há um nó. Deixa eu fazer de novo aquela figurinha, né? Fazer aqui de novo aquela figurinha. Tem aqui um condutor, tem aqui um outro condutor. Aí você vai ter o campo elétrico formado aqui dentro, ó. O nó seria esses lugares onde zera, né, o campo, né? Então, sendo da zero. E aí os antinós seriam esses valores de máximo e de mínimos. Aí vai ser onde lá aquela equação dá seno igual a 1, certo? E aí você pode achar a mesma coisa para o campo magnético. Vai ter lugar onde zera e onde ele dá máximo ou mínimo, né? Onde zero é um nó, né? Onde ele dá máximo ou mínimo é um antinó, tá? Conclusão, os nós do campo elétrico conhecido com os antinós do campo magnético, ó. Onde zerar o campo elétrico, dá máximo do magnético. Onde dá o máximo do campo elétrico, dá o mínimo do campo magnético. Isso para a onda estacionária, tá bom? Que só está observando para a solução da onda estacionária. E aí, nesse caso, olha só, numa onda estacionária, o campo elétrico e o magnético estão defasados, certo? Só nessa situação aqui particular. E aí, essa situação que eu acabei de descrever aqui, ó, a gente pode chamar de cavidade ressonante, né? O campo está preso numa cavidade ressonante, como é o caso de um forno micro-ondas, certo? Ok? Muito bem. Então, é isso que eu queria discutir com vocês na aula de hoje. Eu apresentei aqui as coisas bem resumidamente, né? Então, tarefa de casa de vocês, entrar lá no Siga, certo? Baixar todo esse material. Tem um livro, tem lá um livro alternativo, tá bom? Tem as notas de aula e tem os exercícios de fixação, tá? Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo a gravação aqui das nossas aulas, né, de ontem e de hoje, as notas da aula, tá bom? Então, veja lá a nota, tentem refazer os exercícios, tá bom? E aí eu queria deixar marcado nossa próxima aula para a quinta-feira, pode ser?